Daqui a 100 anos, todos nós teremos partido. As ruas continuarão movimentadas, o sol continuará nascendo, os rios continuarão correndo, o mundo seguirá o seu curso. E a pergunta que fica é: o que terá restado da nossa passagem por aqui? Fala, meus queridos, saudação de paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças ao Eterno. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 diz: uma geração vai, outra geração vem, mas o mundo permanece para sempre. Se continuarmos lendo, principalmente dos versículos 5 ao 7, o mestre ou pregador se utilizará de exemplos muito semelhantes aos que eu utilizei no início do vídeo. Ele diz que o sol nasce e se põe todos os dias, que o vento segue os seus circuitos, os rios todos correm para o mar. Enfim, a ideia que se tem é de algo muito repetitivo, que é sempre muito igual, muito parecido, muito semelhante. Porém, se nós olharmos com atenção para esse texto, principalmente para o versículo 4 que eu citei inicialmente, ele deixa escapar um pequeno detalhe. O sol que brilha todos os dias é o mesmo. O vento que sopra todos os dias também é o mesmo. Os rios que todos correm para o mar sempre são os mesmos. Mas no versículo 4 ele diz: uma geração vai e outra geração vem, mas o mundo permanece para sempre. Ou seja, o mundo é o mesmo e o movimento que o envolve também é o mesmo. Pessoas vêm, pessoas vão, pessoas nascem todos os dias, pessoas morrem todos os dias, mas não são as mesmas pessoas que saem e depois voltam à cena repetidamente. É uma geração que vai, é outra geração que vem. Aquele que nasce nunca mais nascerá de novo, e aquele que morre nunca mais voltará à vida. Então, embora tudo nessa vida debaixo do sol, é essa linguagem que o pregador usa em Eclesiastes, embora tudo pareça muito repetitivo, as pessoas não são sempre as mesmas. E o entendimento dessa verdade nos ensina algumas lições poderosas. Em um mundo, em uma sociedade onde a vida é uma correria frenética, muitas vezes, embora não venhamos admitir que creiamos nisso, mas vivemos como se fôssemos invencíveis, imbatíveis, imortais, como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Mas a compreensão dessa verdade bíblica, de que uma geração vai e outra geração vem, nos ensina que isso simplesmente não é verdade. Esta vida que temos, um dia irá acabar. Essa vida da qual desfrutamos, com a saúde que Deus nos deu, com as condições que o Senhor nos proporciona, um dia ela irá acabar. Nós não temos todo o tempo do mundo. Mais do que isso, nós não temos controle sobre a nossa vida para postergarmos, procrastinarmos coisas dizendo: amanhã eu farei. Nós não sabemos se amanhã estaremos aqui. E é claro que com isso eu não estou falando contra o planejamento de maneira nenhuma. Meu ponto aqui é fazer você entender, é ajudar você a entender que a vida aqui é passageira, que a vida aqui é muito breve, e mais do que isso, que nós não temos controle nenhum sobre ela. É bom fazer planos? Sim, você pode e deve fazê-los, você pode e deve planejar os próximos passos, fazer planos para o futuro, mas tenha a ciência de que nós não somos imortais, de que nós não somos imbatíveis, e de que a nossa vida, mais do que tudo isso, de que a nossa vida está nas mãos de Deus. Que a vida e a morte estão nas mãos do Senhor.
e Ele dá a vida e tira a vida a hora que Ele bem quiser e entender, conforme o seu soberano propósito. Ou seja, nós não somos os protagonistas da nossa própria história, como a teologia coaching quer nos dizer. Nós somos servos da vontade soberana de Deus. Estamos aqui para cumprir um propósito. Aqui eu lembro de uma frase que eu ouvi há algum tempo atrás. Vivemos como se nunca fôssemos morrer. E morremos como se nunca tivéssemos vivido. E convenhamos, é assim que muitas vezes nós vivemos. Como se nós nunca fôssemos morrer. Nós nem pensamos nessa possibilidade. Nós nem cogitamos essa possibilidade. Eu me lembro que esses dias atrás, eu postei um vídeo aqui, eu falei justamente sobre isso. Que a gente tem que pensar na realidade da morte, sim. Que a gente deve pensar no dia da nossa partida, sim. No legado que queremos deixar, sim. Mas a gente vive como se nunca fosse morrer. Todos os nossos planos dizem respeito apenas a esta vida aqui, ao aqui e ao agora, sem refletir na eternidade, sem viver uma vida que reverbera na eternidade. Mas, mais do que isso, a compreensão dessa verdade, que a maioria das pessoas creem foi Salomão que nos deixou, em Eclesiastes, ela também nos ensina que nós só temos uma vida para viver. Você e eu, que aqui estamos agora, desfrutando desse momento. Nós só temos uma vida para viver. Nós só temos uma vida para viver para a glória de Deus. Nós só temos uma vida para viver e cumprir o propósito e a missão que Deus confiou e delegou a nós. Portanto, nós não podemos viver de forma irresponsável, procrastinando, adiando coisas que nós sabemos que precisamos fazer. Mais do que isso, nós não podemos viver como se tivéssemos, como eu disse anteriormente, controle sobre a nossa própria história, sobre a nossa própria vida, porque nós não temos. Muito pelo contrário, nós precisamos viver e cumprir com urgência aquilo que Deus confiou a nós. Pois nós só temos uma vida, nós só temos uma chance para viver e cumprir o propósito de Deus. E eu lhe pergunto, como você tem vivido com relação ao propósito de Deus para a sua vida? Será que temos sido responsáveis com aquilo que Deus confiou a nós? Fato é que uma geração vai e outra geração vem, e o mundo permanecerá como está, sim. Mas a minha preocupação não deve ser com o mundo que vai ficar depois de mim. A minha preocupação deve ser com o que eu estou fazendo, com a vida que eu tenho, enquanto eu ainda estou aqui. Eu estou vivendo a vida que Deus tem para mim, eu estou cumprindo a missão que Deus me deu, eu estou sendo responsável com aquilo que Deus me confiou, com os talentos, com os dons, com as aptidões que Deus me deu, porque às vezes a gente pergunta qual é o meu propósito. Claro, o nosso propósito e a nossa missão é glorificar a Deus com o nosso modo de viver, nós sabemos disso. Mas o nosso propósito específico, a nossa missão específica qual é? Os nossos dons, os nossos talentos e as nossas aptidões já nos ensinam muito sobre isso. Eu pergunto, eu tenho dado crédito a essas vocações, a esses desejos, a esses gostos, a esses talentos, a esses dons que Deus colocou em mim? Ou estou achando que é sonho de maluco? Mais do que isso, eu tenho ouvido a voz do Espírito Santo. Eu tenho me deixado guiar pela voz do Espírito Santo. Ou tenho ouvido meus medos, meus traumas, as pessoas que me cercam, enfim. Fato é que você e eu, nós que aqui estamos, só temos uma vida para viver para a glória de Deus. Nós não podemos, de maneira nenhuma,
ser irresponsáveis com relação a isso. Tá bom, queridos? Essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero de verdade que ela tenha te abençoado e te edificado de alguma forma. Obrigado a você que chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre, pelo Rei e pelo Reino.